Fala pessoal, aqui é o Rodolfo e esse é mais um vídeo do canal É Coisa de Computador. Nesse vídeo vou mostrar de maneira simples e organizada como funcionam as principais ferramentas básicas de seleção e navegação do Photoshop. Então deixe seu like, se inscreve no canal e bora pra tela. Aqui do lado esquerdo da tela fica a barra de ferramentas, o espaço onde estão reunidas as principais ferramentas básicas de edição do Photoshop. Ela é organizada em grupos e cada grupo tem uma função específica, como mover objetos, fazer seleções, pintar, editar cores ou corrigir imagens. Isso torna o uso mais simples porque você encontra rapidamente o que precisa e consegue realizar diferentes tipos de edição de forma prática e completa. A primeira ferramenta que vamos ver é a ferramenta Mover. Com ela selecionada, se eu desbloquear a camada aqui no painel de camadas, consigo clicar e arrastar a camada, ou o que estiver nela. Agora reparem em um detalhe importante. Algumas ferramentas têm uma setinha no canto inferior direito do ícone. Isso significa que existem outras ferramentas escondidas ali. Para acessá-las é só clicar com o mouse e segurar até que apareça a lista completa. Por exemplo, se eu segurar aqui na ferramenta Mover, posso escolher a ferramenta Prancheta. Com ela, basta clicar e arrastar pela imagem que o Photoshop cria automaticamente a prancheta. Você vai notar que surgem pequenos círculos com o sinal de mais aqui nas laterais. Se eu clicar neles, o programa cria novas pranchetas. Prancheta 2, 3, 4 e assim por diante. Essa ferramenta é muito útil pois permite organizar várias versões de um mesmo projeto dentro de um único arquivo. E se você não quiser manter essas pranchetas criadas, é só desfazer com Ctrl Z. Agora vamos conhecer nossa primeira ferramenta de seleção, o letreiro retangular. Vou dar um zoom, clicar e arrastar sobre o modelo e soltar. Se eu clicar com o botão direito dentro da seleção, aparece entre algumas opções duas que quero destacar. A camada via cópia, que ela copia a parte selecionada e joga em uma nova camada, mantendo a imagem original intacta. E se eu desligar a camada de fundo, fico só com a seleção. E a camada de recorte, que recorta a parte selecionada da imagem original e coloca em uma nova camada. E se eu desligar a nova camada, a parte selecionada desaparece da imagem original. Resumindo, essa ferramenta nos permite recortar ou copiar partes da imagem para novas camadas, aplicar ajustes de cor e brilho em áreas específicas, preencher com cores ou texturas e até preparar recortes para montagens e colagens, sendo uma opção simples e versátil para edições rápidas no Photoshop. Em seguida temos o letreiro elíptico. Com as mesmas funções da anterior, ele cria seleções em forma circular ou oval. Para fazer um círculo perfeito, basta segurar a tecla Shift enquanto arrasta. Se quiser começar a seleção a partir do centro do círculo criado, é só segurar as teclas Alt e Shift ao mesmo tempo. E então o círculo se iniciará pelo ponto central. Como o retângulo anterior, também tem a opção de copiar e recortar camadas. E para desmarcar a seleção atual, é só pressionar o Ctrl D. Agora vamos ver duas ferramentas mais específicas. O letreiro de linha única, que seleciona uma única linha de pixels na horizontal, e o letreiro de coluna única, que seleciona uma única linha de pixels na vertical. Elas servem para fazer edição de detalhes muito finos, elementos lineares, entre outros. Essas seleções também podem ser removidas com o Ctrl D. Eu costumo usar essas ferramentas para criar linhas guias angulares, já que o Photoshop não tem essa ferramenta de guia de ângulo. Uso também para criar grafismos, texturas e artes no geral. A próxima ferramenta é a ferramenta Pincel de Seleção, disponível a partir das versões de 2024 e 2025 do Photoshop. Ela é como um pincel inteligente que cria seleções no Photoshop. Primeiro escolha a ferramenta na barra lateral. Depois basta pintar por cima do objeto que deseja selecionar. Enquanto pinta, vai aparecer uma marca colorida indicando a área escolhida. Agora, assim que você mudar para outra ferramenta, essa marca se transforma automaticamente em uma seleção ativa. Se você voltar para o pincel de seleção, a seleção volta a aparecer como um traço colorido, para você continuar ajustando. Ela serve para refinar seleções difíceis, aplicar máscaras, ajustar partes específicas de uma imagem, agilizar seleções e etc. Mas se essa ferramenta não estiver presente na sua versão, não se preocupe. Você consegue fazer a mesma coisa com as próximas ferramentas de seleção que eu vou te mostrar.
porém pode ser que seja um pouco mais trabalhoso em alguns casos. Agora vamos conhecer a ferramenta Laço. Ela serve para fazer seleções à mão livre, ou seja, você desenha em volta do objeto com o mouse. Basta contornar e pronto, a seleção é criada. E o legal é que depois de criada você pode mover a seleção para onde quiser, ajustar, sem ficar preso ao primeiro traçado. A seguir temos a ferramenta Laço Poligonal. Ela funciona de forma parecida com a anterior, mas em vez de curvas livres, ela cria linhas retas. É simples, clique, mova o mouse e clique de novo. Cada clique cria um ponto, formando uma seleção com segmentos retos. Isso é ótimo para selecionar objetos geométricos ou com bordas bem definidas. Já a terceira opção é a ferramenta Laço Magnético. Ela é um pouco mais avançada porque o Photoshop analisa o contraste e as cores da imagem e tenta grudar a seleção nas bordas do objeto identificado automaticamente. Por exemplo, ao contornar o guarda-chuva, a ferramenta tenta seguir a borda sozinha como um imã. Se em algum ponto ela se perder, você pode apertar a tecla Backspace para apagar o último ponto criado e continuar. Para finalizar a seleção, é só voltar até o ponto inicial e clicar. Agora vamos para a ferramenta Seleção de Objetos. Quando você ativa essa ferramenta, o Photoshop analisa a imagem automaticamente e tenta identificar os objetos e planos principais. Por exemplo, aqui ele reconheceu a modelo, o guarda-chuva, as paredes e o chão. Tudo separado. Se eu clicar no guarda-chuva, ele cria a seleção do guarda-chuva. Se eu clicar no chão, ele seleciona apenas o chão. E se eu quiser selecionar mais de um objeto ao mesmo tempo, eu faço a primeira seleção e depois seguro o Shift enquanto clico no segundo objeto que quero adicionar. Algumas versões do Photoshop mais antigas não possuem essa seleção automática de objetos. Porém, você pode usar a opção de seleção manual das versões anteriores, que nesta versão mais atual você consegue desmarcando a opção aqui em cima de localizador de objetos. Assim você consegue fazer a seleção manual clicando e arrastando sobre os objetos. Agora vamos conhecer a ferramenta de seleção rápida. Ela funciona como um pincel. Você pinta em cima do que quer selecionar e o Photoshop vai reconhecendo automaticamente as bordas. Por exemplo, se eu pintar sobre o guarda-chuva, ele já cria a seleção. Se eu continuar pintando pela modelo, ele vai selecionando o restante dela. É uma ferramenta prática para áreas com bom contraste entre o objeto e o fundo. Em seguida temos a ferramenta Varinha Mágica. Ela é diferente porque seleciona cores iguais ou parecidas em uma área. Por exemplo, se eu clicar no vestido, ela vai tentar selecionar todas as partes da mesma cor, o preto ou próximos dele. Aqui em cima você consegue mudar a tolerância para aumentar ou diminuir os intervalos de cores selecionados. Se eu selecionar e clicar com o botão direito em cima dessa seleção, abro algumas opções. A que costumo usar frequentemente é a opção Semelhante, onde o Photoshop irá buscar em toda a imagem pixels semelhantes à cor selecionada primeiramente. Isso funciona bem em fundos sólidos, como um fundo branco ou azul. No caso dessa imagem, apenas as partes vermelhas do guarda-chuva foram selecionadas, pois esse tom de vermelho é dominante e único nesta imagem. Mas essa ferramenta pode não ser tão precisa em objetos com muitos detalhes e variações de cor, como podem ver se tentássemos selecionar o cachecol da modelo, por exemplo. Uma observação importante: quase todas as ferramentas têm opções extras aqui na barra superior, que permitem ajustar a forma como elas funcionam. Mas como aqui estamos vendo apenas o básico, vamos deixar essas configurações avançadas para outro momento. Agora vamos ver algumas ferramentas de navegação. Temos a ferramenta à mão, que serve para mover a tela sem mexer na imagem. Para usar ela de forma rápida, basta segurar a barra de espaço, clicar e arrastar o mouse. Assim você navega pela área de trabalho sem precisar trocar de ferramenta na barra lateral. Temos também a ferramenta Girar Visualização, que permite girar a tela temporariamente como se fosse uma folha de papel. Isso é muito útil para quem pinta ou desenha no Photoshop, pois facilita trabalhar em ângulos mais confortáveis. Você pode aplicar o zoom, girar a tela para ajustar a posição e fazer traços com mais precisão, como em bordas ou detalhes.
Ao terminar, é só redefinir a visualização para que a tela volte ao ângulo original. E por último temos a ferramenta Lupa, que serve para aproximar ou afastar a visão da sua imagem. Para dar zoom, clique na área desejada. E para reduzir, segure a tecla Alt e clique. Se clicar e arrastar para a direita, você aproxima a imagem. Se clicar e arrastar para a esquerda, você afasta. Outra forma prática que eu uso bastante é usar o botão de rolagem do mouse. Para ativar essa opção, vá em Editar, Preferências, Ferramentas e marque Aplicar Zoom com o botão de rolagem do mouse. Assim você controla o zoom de maneira mais rápida e prática. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo dessa série sobre ferramentas básicas do Photoshop. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!